Olá, estamos ao vivo, mais uma quinta-feira. Oi, Lô! Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vou começar a esperar vocês entrarem. Como vocês estão? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz de estar aqui, mais uma quinta-feira, para mais uma live com vocês. Oi, Bianca, Cris, Laís. Vamos entrando, gente. Oi, Rose. Então, gente, olha só. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele Carvalho e eu estou aqui para agora uma diferente de sonhos, né? Já estão me chamando de Dani dos Sonhos. Espero ser, sim, Dani que realiza sonhos, Dani que tem seus sonhos realizados também. Mas além dos sonhos, gente, eu falo sobre algumas outras coisas e hoje eu vim trazer para vocês a sequência dessa série de lives que se chama Mantenha-se Livre na Quarentena. Então, a gente pensou em alguns assuntos assim e Deus me trouxe especificamente algumas coisas bem importantes, alguns temas assim bem importantes, que é a ofensa, a raiva e a comparação. Então hoje, semana passada, nós falamos sobre ofensa, eu tive a Raquel junto comigo, foi muito legal, infelizmente a gente não conseguiu gravar, provavelmente nós vamos fazer de novo essa live, vai ser muito bom. Então já se programe para você poder ver de novo, quem não viu. E hoje nós vamos falar sobre a raiva, eu vou chamar a Louise. E vai ser muito bom, gente, porque a gente está vivendo um tempo onde nós ficamos muito suscetíveis a tudo isso, né? Talvez até agora pode ser que estejamos mais ainda, né? Então, mantenha-se livre. Nós entendemos que nós somos livres. Mas, como eu conversei com a Raquel na semana passada, a gente sempre recebe alguns convites, assim, inusitados, alguns convites não muito legais para que a gente entre nessa de novo, e a gente não vai, a gente vai se manter livre, porque nós temos todas as ferramentas do alto para isso. Vou chamar a Louise, vamos lá, Lou já tá. Que o Senhor ajude nossa conexão hoje, vai ser muito bom. Vamos lá. Oi, Rita. Oi! Oi! Tudo bem, amiga? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Lou? Muito bem. E você? Eu também. Muito Eu bem. também, tô ouvindo muito bem. Vai ser demais essa live hoje. Então, amiga, Vai. como você está? Gente, para quem não conhece a Louise, tá? Eu quero apresentá-la para vocês. Ela é a mãe da Lara e da Sofia, ela é a esposa do Michel e ela é uma artista maravilhosa, acima da média, fora do normal. E além disso tudo, além de ser uma artista incrível, e eu creio que justamente as pessoas que têm essa sensibilidade artística também têm assim, um afinamento com o Espírito Santo, uma sensibilidade com o Espírito Santo que é incrível. E essa é a Lou, que agora eu não posso nem mais chamar de amiga, porque hoje eu posso dizer que ela é minha irmã. E vocês vão perceber aqui que a gente vai fluir assim como a gente flui quase todos os dias, né, amiga? Vai ser muito bom, porque nós temos buscado a face do nosso Jesus, o olhar dele, que é incrível nas nossas vidas. E eu tenho aprendido muito com você e Deus deu essa oportunidade. E Deus deu essa oportunidade maravilhosa da gente estar juntas hoje e a gente compartilhar um pouco da nossa vulnerabilidade, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia e que eu acho que é tão pertinente a todas as mulheres. Assim, eu acredito que dificilmente alguém está livre, né, de passar por algumas situações assim que nos tiram um pouco do sério. Claro, gente, eu conheço mulheres assim que são pura plenitude, são assim sempre, né, equilíbrio, aquele equilíbrio horizontal sempre, né? Eu já sou um pouco mais
assim, né? Mas, enfim, eu quero, junto com a Luísa, trazer para vocês ferramentas aqui da palavra, ferramentas incríveis, para que a gente possa nos manter livre da raiva, né? A raiva que é um sentimento que o Senhor colocou dentro de nós, né? Nós somos todos os nossos sentimentos, foi Deus que colocou no nosso corpo, né? No nosso ser. Mas nós temos que saber como lidar com cada um deles, né? E você quer falar, Lou, sobre... Porque você me falou alguma coisa sobre essa coisa do sentimento. Deus colocou o sentimento na gente. Eu acho que seria legal você já começar falando sobre isso. O que você acha? Ótimo, quero dizer assim que tá... Quando você me chamou, né? A gente estava sentadas ali na grama, lá na fazenda, pulando a quarentena. Quebrando as regras. Pois é. E aí você falou assim que estava com esse projeto, né, para as lives, e falou: o que você acha de fazer? Eu falei: acho legal, vamos, né? Daí você ligou e falou: olha, vamos marcar. Eu, tá bom? E depois já vi o banner. Eu falei: tá bom, agora não dá para voltar atrás. Muito legal, sabe? E eu falo brincando tudo isso, claro que inicialmente a gente tem, né, alguns sentimentos, a gente tá cheio, a gente é uma caixinha de sentimentos mesmo, né? Isso. E não é a coisa mais confortável do mundo, né? Inicialmente, para mim, poder falar sobre isso. Mas eu entendi que é algo assim tão importante, que tá muito no coração do Pai. Tá. Então, nós somos mesmo essa caixinha de sentimentos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? E assim como a raiva tá aqui, todos os outros sentimentos também estão ali, né? Então, assim, o grande X da questão é como a gente lida com tudo isso, né? Sim. Então, Sim. Não sei se você quer começar a falar, o que você quer começar a falar. Tem muito assunto, né? Vamos lá, porque assim... e outra coisa, gente, eu queria falar para vocês, que eu até comentei, falou hoje, que eu acho esse assunto, quando a gente começou a entrar mais a fundo nesse assunto, eu já estudei ele algumas vezes, inclusive, há mais de 10 anos atrás, eu tive o privilégio de fazer um curso da Universidade da Família, não sei se vocês conhecem, onde tinha um nível lá do segundo nível, onde falava sobre ira. E eu falei, tô achando que esse assunto é bom para mim. E ali, gente, eu percebi algumas coisas, assim, bem importantes, chaves, para que eu pudesse estar usando na minha vida. Mas, mesmo eu tendo estudado lá atrás, mesmo eu tendo entendido algumas coisas lá atrás, o meu processo de estar avançando contra a ira é direto, né? Todos os dias. Nós temos convites ou para aceitar, para concordar com esse convite ou não. Mas, especificamente, agora aqui para essas série de lives, quando eu comecei a entrar mais a fundo, eu falei, uau, isso aqui é muito, muito importante. Né? Muitas mulheres assumindo um papel de que sim, eu sou assim, é o meu jeito mesmo, e eu nasci numa família italiana, talvez, ou leva isso para uma cultura da família, e fala assim, não, mas eu sou assim mesmo, é o meu temperamento, e eu tô aceitando já, é o meu jeito. Né? Quanta gente não fala o meu jeito é assim, né? Ou então fala assim, eu sou muito transparente, eu sou muito verdadeira. Calma aí, não é bem assim. Ser muito verdadeira, muito transparente é maravilhoso. Porém, como que você está sendo transparente? Né? É com agressividade? É para punir as outras pessoas com as suas palavras, né? Então, aí eu ia contar. Aí, quando eu comecei a estudar tudo isso, gente, Deus trouxe ao meu coração o seguinte, um testemunho da Lisa Bevere, até porque a gente já está falando, semana passada a gente falou de Ofensa, né, que é um livro, né, um estudo incrível do John Bevere, agora, e os outros dois nós vamos falar da Lisa. A Lisa é a esposa do John Bevere, ela é autora,
de vários livros maravilhosos, O Despertar da Leoa, Mulheres com Espada, ou de Espadas, Mulheres com Espada. Que mais? Ela tem um livro também, best-seller também, que é 100 Rivais, que é maravilhoso. E assim, a Lisa, ela tem uma coisa muito interessante, que é assim, transparência, testemunho dela, gente, eu talvez ficaria assim um pouco, né, constrangida. Mas olha só que importante, se ela não fosse lá na raiz e não contasse aquilo que ela fez, quantas mulheres não seriam livres hoje, né? Deixariam de ser por um ouvido. O testemunho, ele libera algo muito poderoso, né, nas nossas vidas. E esse testemunho da Lisa, eu vou começar contando um pouco aquilo. Qualquer coisa você me interrompe mesmo, tá? Não perca aquilo que for entrando na sua mente aí. Então, como eu estava falando, ela mesma já tinha essa justificativa para a raiva. Né? Ela falava assim, eu tenho um sangue mafioso nas minhas veias, né? Eu tenho sangue quente. Eu já nasci num lar onde era normal as pessoas gritarem umas com as outras, as pessoas se irritarem fácil. Então, o que a pessoa começa a entrar? Numa onda de se justificar, né? E ela fazia isso. Até o dia, gente, vou contar para vocês esse testemunho, até um dia que no segundo filho dela, ela ficou muito fora de controle, assim, saiu da rotina, as coisas saíram do controle dela, e ela se viu pegando o bebezinho dela pequenininho, que não parava no berço de jeito nenhum, acredito que não estava parando de chorar, e ela ouviu uma voz que disse para ela, Lisa, você pega esse bebê e você bate ele com toda a força na parede, porque ele vai parar. Gente, olha como o inimigo age. E ela pegou aquele bebezinho dela e ela levantou. E na hora que ela levantou ele, ela olhou nos olhos dele e a outra voz, que o Espírito Santo falou, mostrou para ela, no rosto, nos olhos do filho dela, ela mesma. Então isso foi bem poderoso, sabe? E ela entendeu que aquilo não era contra ele, mas aquilo era ela mesma, sabe? Sim. E ali, fora os testemunhos, assim, que eu falei, gente, como que pode uma mulher poderosa como a Lisa? Eu nunca imaginei, né? Eu me identifiquei um pouco. Mas eu pensei assim, gente, se até uma mulher poderosa como a Lisa Bevere, que hoje fala para multidões, best-seller de livros maravilhosa, e ela conta que ela fazia frisbee de pratos, né? Com raiva do marido, que ela quebrou janela, que ela quebrou coisa. Eu falei, se ela já fez isso, então, gente, ela é gente como a gente. Então, e se ela conseguiu chegar, né, onde ela está, então existe cura, existe uma chave para que a gente possa deixar de ser. Né? A gente não vai mudar a nossa essência, a gente não vai mudar a nossa identidade, mas a raiva não vai fazer parte. Né? Eu quero... Então, tem alguém falando que o áudio tá baixo? Não sei se tá baixo ainda. Vocês vão dizer aí se o áudio tá baixo. Vejam Vamos ver se o aqui. meu áudio. O seu áudio para mim tá perfeito. Não sei se o meu tá bom. Querem me dar um joinha assim, só para eu saber se o áudio tá bom, gente? Se o áudio estiver bom, me dê um joinha. Acho que era o meu áudio. Tá. Ainda está eu vou continuar. Tá bom. Vou continuar. Se você quiser aumentar um pouquinho. Ó, o áudio tá ótimo. Tá ótimo. Então, gente, eu quero chegar num ponto bem importante. O que ela explica nessa... o da Dani. O da Dani tá baixo. Deixa eu desligar uma música que tem aqui que eu acho que vai melhorar. Vamos ver. Da low baixa. Pronto. Então, gente, olha só. Da low baixo. A grande... Isso. Aqui está ok. Áudio da low. Vou falar mais alto, gente, quando tiver que falar. Vê se melhora aí. O tom também. da voz. Eu também vou aumentar o tom da voz. Vamos gritar, mas tem raiva, né? Então, gente, olha só. Aí ela vai entrar numa questão muito importante. Que ela fala assim, what you justify, you buy. Aquilo que você justifica, você compra. Então, assim, quando ela vivia essa questão da raiva no dia a dia dela,
eu sou raivosa mesmo, normalmente ela justificava isso. Ou é culpa do outro, ou é o outro que me provocou, ou as coisas externas é que ativaram a minha raiva. E eu só respondi como eu deveria, porque, né, eu sou a dona da justiça, eu preciso responder à altura, né? E é que quando você está justificando, é como se você buscasse validar a sua atitude, eu acho, sabe? Isso. Então, a justificativa, ela vem assim como desculpa própria, tipo, eu posso agir assim, né? Eu tenho uma justificativa, né? É assim que a justificativa, ela atua na hora que a gente está lançando mão da justificativa, né? Vejam aí se o áudio tá bom, gente. Deem um joinha ou digam que não. Isso. Então, olha só, continuando. Então, a gente se acha, às vezes, no direito, né? De ser assim, porque fizeram coisas para mim. Né? Você olha para aquilo que te fizeram e você se acha no direito de você responder com raiva. Sim. E outra coisa, é aquilo que eu falei no começo. A gente volta aquilo que a gente, ao nosso, onde a gente nasceu, a gente cresceu naquele lar disfuncional, a gente já estava acostumado com isso, né? Então a gente coloca assim que o meu problema, ela tá porque eu estou, na verdade, repetindo aquilo que eu já não gostava nem de ver, né? Ela fala até, a Lisa, né, Dani, que a gente está destinados a repetir os padrões que a gente rejeita na nossa família, né? Então, é interessante isso, né? Que você fala assim, sei lá, qualquer pessoa da minha família que eu não quero repetir o padrão, você é super contra isso, mas é justamente aquilo que vem mais contra você e você acaba repetindo aquilo que você justamente odeia e não quer e quer rejeitar, né? Isso. E o meu áudio tá chiado. E a sua imagem está craquelada. Não sei para todo mundo aí, mas eu tô vendo você bem cheio de pixels, assim. Tá. Peraí que eu vou pedir ajuda aqui para melhorar o áudio. Eu vou pedir uma ajuda aqui para melhorar o áudio. Lô, acho que é melhor você continue, então, que eu vou, enquanto isso, eu vou melhorando meu áudio aqui, vamos ver. Sim, sim. Então, gente, a questão da Mas mesmo com Jesus, né? E mesmo antes de Jesus, a raiva e a ira sempre fizeram parte da minha vida, no sentido de eu ser dominada, né? Me sentir completamente dominada. Agora ficou boa a tua imagem. Tô vendo você super bem. Tá, melhorou. Pedi um help pro céu. E aí, funcionou. E aí que eu estava dizendo que, no meu caso, né, porque eu achei tão importante falar sobre isso hoje, né? Porque a maior parte da minha vida eu vivi sob esse jugo, né? Sob essa influência, ou tomando esta decisão de dar lugar para a ira, dar lugar para a raiva, né? É sempre uma decisão, sempre envolve uma decisão, dar lugar ou não, né? E é incrível, assim, quando eu comecei a notar, várias coisas começaram a acontecer, que eu comecei a entender quando essa influência e quais são os gatilhos que acabam acontecendo que me dão explosões de raiva e de ira. Sim. Aquilo que, de repente, te desestabiliza, né? Aquilo que foge do teu controle. E você acaba fazendo essa parceria com a ira, com a raiva, mesmo não querendo lançar mão, né? Nunca quem se ira, né? E tem explosões de ira e de raiva, está querendo ser intencional com isso, fazer parceria. Não. É quase como um estado de... quase como uma vítima, digamos, mas não é, né? Então, a gente tem total poder e autoridade para escolher, né? Fazer essa parceria, né? E agir em ira
e raiva, ou parar e voltar, né? Porque a palavra diz que é pra gente ser tardio, né? Que Deus ele é tardio em irar, que nós temos que ser tardios, né? Que é pra gente parar, retroceder, né? Refletir sobre aquilo que está acontecendo. Então a gente tem que escutar mais, ouvir mais, falar menos, né? Então nesses tem condições de levar cativo o pensamento a Cristo, né? Para que ele transforme aquele impulso de ira, né? Que eu acho que incrível, porque nesse estudo, né? Quando você me convidou, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, a refletir mais sobre isso. E eu comecei a ver que a ira, né? Todos os sentimentos, eles têm uma finalidade, né? Quando Deus criou, todas as coisas, né? Eles têm uma finalidade, eles não são vazios por si só, né? Ou para o bem ou para o mal, né? Então, quando nós tomamos decisões baseadas, né? Agimos na raiva, ele não produz fruto, né? Ele não produz nada. Na verdade, ao contrário, ele produz discórdia, divisão, desconexão, né? Tristeza, culpa e todas as ramificações que derivam, né, da escolha, né? Assim como no pacotinho do amor tem todas as bênçãos dos céus celestiais, né? A abundância, a paz, a ira e a raiva, elas têm o oposto disso, né? Sim. Então... E a Caroline Leaf, que é a super top neurocientista das galáxias, maravilhosa, quem puder, leia os livros dela, se conseguir, porque, não, tô brincando, é que para mim foi um pouco difícil, mas, assim, ela fala, eu penso, eu sinto e eu decido. Então, a gente tem essa oportunidade, a gente tem esse timing eu conversei com a Mônica também hoje de manhã, ela falou, Dani, a gente tem que contar até 10, né? Eu falei, olha, dependendo de como o sangue tá ali dentro de você, conta 20, 30, fique lá contando, né? E Jame, essa se chama Caroline Leaf. Eu já vou colocar aqui o nome dela. E assim, continuando, vamos lá, porque a gente vai dar umas voltas, mas vocês vão pegar as chaves, gente. Vai ser muito bom. Então, o que a Lisa fala? Ela fala o seguinte, nós temos que ter para quando a gente entrar num conflito com alguém, quando a gente entrar numa situação que tira a gente do nosso prumo, que tira a gente do controle, porque na verdade não é que a situação tirou a gente do controle, mas é que nós percebemos que que a gente não tem o controle da situação. E aí que está a raiz, aí que está o problema. Por que eu tenho que ter controle de tudo? Né? Esse estudo que eu fiz lá atrás, há 10 anos atrás, o que eu aprendi, o que eu entendi, assim, o que saltou, assim, que fez aquela... Cortando. De novo? Dani, tá cortando teu áudio. Teu áudio. Tenta conectar aí, se você conseguir. Enquanto isso, eu vou falando umas coisas aqui, porque tá cortando. Oi? Voltou. Voltou? Legal, não. Voltou. Não voltou? Tá travando. Tá travando de novo? Gente, como tá ruim isso aqui? Deixa eu ver. Aqui. Voltou? Travou? Tá fragmentado, Dani. Fragmentado de novo? Tá travando, tô travada. Travada. Destrava, em nome de Jesus. Você não tá travada, amiga. Em nome de Jesus. Voltou? Volta essa internet. Gente, a internet está super ruim hoje aqui. Cheia de interferência. Voltou. Yes! Voltou. Gente, eu vou falar uma coisa bem importante agora. Ó, então vamos lá. Então, fala aí, amiga. Que agora voltou, né? Voltou legal? Então, assim, o que eu ia falar? O que eu entendi? O que foi super importante para mim, que acendeu a luzinha para mim? Nádia está no 4G, deve estar no 10G já aqui. O problema é que é cheio de várias outras conexões aqui perto da minha casa e às vezes dá um... Mas enfim, vamos seguir porque vai dar certo. Então, gente, quando eu fiz esse curso que eu fiz
da Universidade da Família, chama Veredas Antigas, tá? Nível 2. É bem legal. Quando eu fiz, o que acendeu na minha mente? Assim, a questão de que eu tinha algumas questões com perfeccionismo, tá? E quando eu sou perfeccionista, eu espero do outro também que ele seja, sabe? Então eu quero que tudo seja perfeito, né? Gente, era muito engraçado, assim, agora melhorou muito, assim, minha vida nesse sentido. Mas, assim, querer fazer um teste para mim de raiva era ir no mercado. Eu sempre pegava pessoas que me atendiam mal. Eu sempre caía na mão de alguém muito mal-humorado para me atender. E na hora eu pensava assim, puxa vida, eu trato tão bem, por que eu estou recebendo isso de volta? E a minha reação era ficar com raiva, ao invés de eu, né, olhar para aquilo, ter um olhar para a pessoa que está me maltratando, como, assim, o problema está nela, o problema não está em mim. Mas quando eu tenho as minhas raízes, né, que eu não estou conseguindo acessar, não estou conseguindo entender o que está acontecendo comigo, eu acho que o problema é comigo. Eu recebo eu recebo isso e aquilo, e eu posso responder de duas formas, né? Ou eu posso ficar muito triste, muito magoada e me isolar e me fechar, ou então eu respondo com agressividade, né? Então isso para mim foi muito legal, porque eu pensei assim, puxa vida, a raiva, ela tá muito ligada a ter o controle das situações e tá travado de novo, gente? É que Tá travado ou tá o quê? o áudio e a imagem estão, assim, fragmentadas, assim, sabe? Tá... De novo. Deixa eu dar uma olhadinha, amor. Eu tô com muito problema Dá na uma conexão. olhada. Você consegue me ajudar? Dá uma olhada, quero falar uma coisa enquanto você olha aí. Tá. Estava falando sobre os teus gatilhos, né? Aquilo que desencadeava teus acessos de raiva, né? Aquela coisa de você ir ao mercado e a pessoa te atender mal, né? E comigo, aqui os meus irmãos, estava falando, Dani, Voltou. que o Eu meu não estava te ouvindo. Eu estava falando que o meu apelido, quando eu era criança, os meus irmãos me chamavam de espanhola velha, de tão Meu ranzinza, Deus, tão raivosa. Fazia assim, trincava que os dentes. espanhola velha! Espanhola velha, gente, que absurdo. Espanhola velha. Travou tudo, gente. Travou até o meu também, será? Tudo travado. Travou tudo. Tudo. Eu tô vendo Meu você, Deus. eu tô me vendo. Será Eu que também. Eita, será que voltou? Voltou? Peraí, só um Faz um joinha pouquinho. assim pra gente saber, gente, se voltou. Agora está bom. Agora está bom. Vamos continuar. Vamos continuar, Gente, porque o eu tempo vou hoje contar para dessa live- eu vou contar para vocês. Sabe por que está acontecendo isso? Porque a internet quer que eu fique com muita raiva. Olha lá, a Gisela falou pra gente. Gente, não tenham raiva da internet na quarentena. Ó, agora tá bom, gente. Pausa para uma coisa. Hoje, então, sobre isso que eu estava pensando. Eu falei, gente, já que todos os sentimentos têm que ter uma finalidade, a raiva tem uma finalidade também, né? Por exemplo, eu estava na casa de uma amiga outro dia, entupiu a privada, gente. E aí eu fui ajudá-la a desentupir a privada. E aí, tentando de todos os jeitos, não tinha jeito. A coisa ficou assim, aí ela pegou o desentupidor. E aí ela ficou com tanta raiva da privada e foi com tanta força. E eu ria do lado de fora, olhando aquela cena. Pronto, desentupiu a privada. Teve uma finalidade frutífera, entende? Então, assim, Sim. salvo essas situações onde a gente pode colocar nossa fúria, né? Raiva, assim, raiva do inimigo, isso sim, né? Raiva a gente pode ter do inimigo. Raiva, assim, de, meu Deus, aumentar a noiva, temos que correr atrás dessa noiva ser a powerful, né? A vitaminada do céu, né? Isso sim tem que dar essa gana pra gente. Então, isso é um objetivo pra raiva. Do contrário, ela é improdutiva, desnecessária, né? Porque ela não produz frutos.
Sim. Continua. E olha só, gente, você viu? Ó, eu respirei e a raiva foi embora, mas eu fiquei um pouquinho de raiva da internet, né? Por que que ela faz isso comigo logo na hora da live? Por que que quando eu não estou na live tá tudo certo? Então, gente, olha só. Vamos voltar lá. Então, assim, perceba se lá quando você está buscando essa raiz da tua raiva, né? A gente vai lançar uma hashtag vá na raiz, tá? Perceba se lá na tua raiz não existe essa questão de tipo necessidade de controle e perfeccionismo, tá? Porque isso aí, de verdade, gente, é um gatilho para a raiva pegar, né? No meu caso era o medo. Medo. Né? O medo era o principal gatilho, no meu caso, né? Porque eu acho que, na verdade, Lô, no fundo, tudo vai para. É o medo, né? Por que que eu tenho? Por que se sai do meu controle e eu fico louca? Por que que sai do meu controle e eu passo mal e começo a xingar, quebrar e bater? Porque, no fundo, eu não, é um medo meu, né? Porque eu não sei lidar com aquilo ali. Eu não sei o que que vai acontecer. Eu tenho medo de deixar esse controle nas mãos do pai, de repente, né? Ou então simplesmente deixar aquilo acontecer e ver o que, que vai acontecer sem que eu esteja o tempo inteiro manipulando a situação, né? Sim. E o perfeccionismo é isso também, no fundo é um medo, né? De ser julgada, né? O perfeccionismo é um medo de que as pessoas me critiquem e falem, ó, eu não gostei do que você fez, então eu preciso fazer de uma forma muito perfeita, né? Para que eu não passe vergonha. Vamos lá. Aí o que mais? Então, o que foi a primeira coisa que a gente falou? A gente aprendeu lá com a Lisa que ela falou, não justifica. Tá? Não bota a culpa no outro, não bota a culpa na tua família, na tua cultura, no lugar onde você nasceu, né? Porque isso não vai determinar quem você vai ser depois, né? Vai na raiz, começa a perceber qual é realmente porque aquilo que te tira do sério, no fundo, não é realmente a razão. Né? Então, vai na razão. Na verdade, nada justifica, né? Nada justifica. E quando a gente para de se justificar, que é o que a Lisa fala, a gente sai da posição de vítima e vai para a posição de vitoriosos, né? Maravilhoso. E essa semana eu tive logo depois que você me convidou, uma situação com uma das minhas filhas aqui em casa, e uma provocando a outra e tal, que sempre foi assim a faísca para mim. Vou pegar essas duas agora, né? Ai, Jesus, sendo vulnerável, confesso. E aí aconteceu uma situação entre as duas, eu falei, Larinha, vamos lá conversar com a mamãe. Desci com ela e falei assim, filha, por que você foi provocar e por que você revidou, né? E ela começou a falar a frase, porque a Sofia, eu falei, para aí. Aí ela falou, eu falei, fala de novo. Ela falou, porque a Sofia, eu falei, fala de novo, fala de novo. Porque a Sofia, ela repetiu umas 3, 4 vezes. Eu falei, você tá se ouvindo, filha? Você tá colocando a culpa e se justificando no outro. Presta atenção, né? Então, a vida inteira, a vida, né? O mundo, vão vir situações contra você que vão te desagradar, te desestabilizar, vão, sabe, confrontar a gente, né? Criar desconforto, onde a gente pode agir com essa escolha da raiva, desse sentimento, né? Mas você, que é uma pessoa poderosa, né? Você não vai agir com isso, né? Então você vai dominar aquele sentimento de revide, né? Fizeram para mim olho por olho, dente por dente. Nós não estamos mais nessa época. É a graça, né? Não falei assim tudo para ela, mas falei de uma maneira que ela entendesse, né? E conversei, olhei bem pra cara dela e falei assim, filha, você acha que se a mamãe chegasse aqui te dando aquela bronca que eu sempre dei, né? E o que surtiria mais efeito? Né? Isso que a mamãe está fazendo você enxergar e conversar com você, te mostrar esse lado de uau, eu sou poderosa, eu domino os meus sentimentos, né? Eu tenho autocontrole. Jesus, isso é assim, eu que o diga, eu que passei a minha vida dominada
pela raiva. Jesus, né? Não sei se minha mãe tá aí assistindo, eu tinha convidado ela, pode ser inúmeros. Ai, Senhor, e foi muito legal, sabe? Essa conversa dessa semana. Muito bom. Isso. E eu acho assim que não, eu acho maravilhoso. E o importante, gente, é assim, nós aprendemos isso no Voo e Borboleta, que quando que aquilo que a gente conseguiu olhar para quando a gente conseguiu funcionar bem, quando a gente deu certo, quando a gente acertou para os nossos acertos, né? Porque de aprendizagem, durante esse processo da gente começar a chegar no nosso perfeito você, que na verdade nada mais é do que você entrar na essência da tua identidade, que na verdade, né, não é nada de alcançar a perfeição. Não, na verdade é tirar aquilo que nem era para estar ali, né? Eu acredito que a gente consegue, durante esse processo, né, celebrar esses acertos também, sabe? Sim. E falar, não, eu consegui, né? Eu consegui. Tá, vamos lá. Aí, olha só, aí, continuando, ela fala, né, que quem tem problema com raiva vai estar o tempo inteiro, né, em constante estado de arrependimento. Gente, isso é muito real. Tá? O inimigo, ele lança as flechas da raiva para você, você concorda com esse pensamento, você age, responde, né, com a sua justiça, dando troco, punindo, sendo ríspida, explodindo, sei lá, falando tudo o que você acha, né, que nem sempre você precisa, nem sempre não, na maioria das vezes você não precisa falar, né, e depois ainda vem aquela culpa, puxa, por que eu falei de novo? Né? Me lembrei agora, existe mais um livro legal, gente, que se chama Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer, que é maravilhoso, e ele fala disso, de você pensar antes de você falar as coisas, né? E uma coisa muito interessante é que assim, ó, você deseja não ter falado o que você falou, você deseja não ter feito o que você fez, e a atmosfera que você cria, na verdade, vira uma atmosfera de suspeita, onde deveria haver confiança, né? A pessoa começa a achar que está o tempo inteiro sendo traída, e na verdade não é isso, né? E que mais? Eu ia dizer que... vai lá no estudo, que eu lembrei de uma coisa que eu acho que é bem legal falar, que todas as vezes, né, que acontecem esses momentos de conflito, né, que em tese seria gerar uma desconexão. Eu comecei depois, né, gerava aquela culpa, assim, em mim, muito grande, no meu caso, assim, muito, muito grande, que você acabou de falar, e eu olhava assim, pai, por que eu perdi mais uma oportunidade, né? E eu comecei a olhar essas situações de divergência de opinião, de descontrole, todas essas situações que vêm contra, quer dizer, o inimigo sabe exatamente o ponto da tecla monstro, né? Tipo, agora, atenção, o monstro apareceu. Mas só que incrível que esse momento anterior a gente apertar a tecla monstro é um momento que eu acho que o pai olha e fala: oportunidade, filha, oportunidade. Sim. E a gente, tecla oportunidade. Filhos, oportunidade, agarra a oportunidade de fazer a diferença, de dizer o que ninguém diria, de agir como ninguém agiria, né? Porque não se trata da gente. Se trata daquilo que a gente assistiu lá no The Chosen, né? E que está escrito, que Jesus falou, né? Siga-me, né? O que tem embutido nesse convite, né? Então, o padrão que a gente segue, e lembrando da live que eu assisti ontem, da Maria Lígia e da Ive, que elas diziam assim, não abaixa o padrão. Não abaixa o padrão. O nosso padrão tem que ser o céu, tem que ser Jesus, né? Então, esses dias eu escutei uma pessoa muito próxima falar assim, mas você quer ser Jesus? Eu falei, não quero ser Jesus, mas o meu modelo é ele, né? Então, assim, quando ele fala me siga, né? Eu olho essas situações todas que vêm contra mim como oportunidades de eu agir como Jesus. E só para não perder o gancho, uma vez, numa briga com meu marido, eu sempre eram as mesmas coisas, sempre os mesmos jeitos que a Gisá sempre fala, né? Que o inimigo sempre vem daquele jeito para tentar roubar, matar e destruir, né? Mas Jesus veio para que a gente tenha vida em abundância. Travou, aí voltou.
E uma vez eu tava na garagem, a Briga tinha saído de casa, tinha entrado no elevador, tinha ido pra garagem, tava na moto de capacete e olha, falando. E ele olhou pra mim, misericórdia, Jesus. Ele olhou pra mim e falou assim, olha, eu quero ver Jesus em você, entendeu? Eu quero olhar pra você e ver o rosto de Jesus resplandecendo em você. Então, assim, entende? Ele estava me mostrando, não perca mais as oportunidades que você vai ter, entendeu? Em outras palavras, seja uma pessoa poderosa, siga o exemplo de Jesus. Porque ele disse, me siga, não se trata de você sozinho. Ele não disse vá, ele disse me siga, né? Siga os meus passos, minhas atitudes, né? É o meu exemplo que vocês têm que seguir. Então, assim, uau, quando eu vi aquele... Você até me fez o print, me mandou, daquele olhar dele olhando e falando, me siga. Eu falei assim, meu Deus, alguma coisa mudou ali, a chave, virou. Sim. E sabe o que eu ia falar? Assim, gente, a gente tá dando muita risada, assim, né? Porque é legal quando a gente vai falar sobre raiva, fica uma live super divertida. Mas, olha, eu vou falar pra vocês, quando a gente vê mesmo a coisa acontecendo, é muito triste, né? Quando a gente, às vezes, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, às vezes, um vizinho, né? Às vezes, o que a gente olha do outro, a gente acha horrível. Quando a gente vê alguém brigando na rua, é terrível, assim, sabe? E eu acho que a gente tem que olhar isso como ele realmente é, né? A raiva, ela é horrorosa. E eu brincava, né, que existia uma tecla monstro. Eu falava assim, não, eu não tenho culpa. O problema é a pessoa que foi lá e ela tem pessoas que sabem onde é que é a tecla e ela vai lá e aperta a tecla monstro. Mas é bem isso, vamos substituir essa tecla monstro e você mesma aperta a tecla oportunidade. Eu vou ser diferente, eu vou agir diferente. Então, assim, como a Lisa falou lá no começo e que eu citei para vocês, a primeira coisa, o primeiro passo é você admitir. O problema é meu, o problema não é dos outros, tá? O problema existe no mundo, mas a questão é minha. E é muito lindo, gente, porque que ela viu, né, o Espírito Santo falando assim para ela assim, olha, agora que você admitiu que essa raiva é tua, agora eu posso tirar ela de você. Né? E isso é muito poderoso. E outra coisa que é legal também, que eu aprendi com isso, antes da gente ir para os 3 passos, para ficar livre da raiva. Ela fala assim, que existe um nível, tá? Que ainda em inglês existe o anger e existe o rage, né? Ela coloca o anger como um nível assim, tipo, como se fosse uma irritabilidade, né? E existe uma palavra, gente, também, que está em, vamos lá, Efésios 4:26, irai-vos, mas não pequeis. Então, assim, existe esse nível de irritabilidade, mas daí existe o outro nível mais alto, tá? Que realmente é aquele nível em que você fala assim, ok, você me desapontou, então eu vou te ferir. Eu vou te dar o troco, sabe? É quando você realmente se irou, mas daí você peca. Aí você vai fazer a tua justiça contra o outro. Justiça própria, né? Na verdade, a raiva não produz a justiça de Deus, né? É o que fala lá em Gênesis, né? A raiva, ela não produz, né? Deus tem um objetivo com a raiva, né? E ele produz. Nós não. E sabe o que eu acho, gente? Pensem comigo, assim, olha só. Quando você tá com raiva, o inimigo, ele te joga um pensamento assim, você precisa rebater para que você esteja num nível mais alto do que essa pessoa. A pessoa te agrediu, a pessoa te falou uma coisa, mas agora você vai mostrar para ela que é você que sabe a verdade, é você que tá certa. Ou então imagine, gente, não sei se vocês lembram daquele filminho do Pateta no Trânsito, clássico Pateta no Trânsito. Eu sempre, gente, tive problemas sérios com trânsito, tá? Momento vulnerável 3. E assim, o que acontece? Por que quando o cara te fecha, por que quando alguém faz uma coisa errada na tua frente, você tem que tacar a mão na buzina? Por que você tem que ir atrás dele e abaixar a janela e ficar assim, ó? Né? A gente sai na rua, a gente vê que é
virou comum as pessoas fazerem isso, sabe? Não existe nem mais a questão do respeito, assim, de homem não xingar mulher, eles xingam mulher, mulher xinga homem, é uma bagunça. Mas por que essa pólvora acende ali, né? Essa faísca acende da raiva? Por quê? Porque você entra naquilo que é a resposta à raiva, a resposta é o pecado, que é o fruto da raiva. Sim, sim. Né? Só que assim, olha, se você pensar que quando você age dessa forma é porque você quer estar superior àquilo que fizeram a você, mas que quando você faz isso é a tua justiça que está vindo e não a de Deus, e que quando você está... para os homens, eles podem pensar assim, nossa, que loser, que fraca, que mulherzinha que... né, que ouve tudo, abaixa a cabeça. Não, gente, é o contrário. Você está sendo poderosa, você está sendo vitoriosa. Você está deixando o Senhor fazer a justiça. Você está deixando que o Senhor vai agir no coração de quem está te agredindo, te ofendendo, fazendo algo contra você. Né? É a mesma coisa que a gente conversou na live passada, eu e a Raquel. Sabe? Quando você se coloca nessa posição, aí que você é forte. Né? Que é a posição do perdão, que é a posição do eu vou deixar quieto. Sabe, mulheres, quando alguém fizer isso com vocês na rua, no trânsito, sabe, abençoa essa pessoa, Senhor, eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus, que ela te encontre na próxima esquina, sabe? É muito poderoso isso, você entender que você respira fundo e às vezes calar, respirar, não responder na mesma altura, isso não está colocando você num nível mais baixo, né? Porque eu sinto às vezes assim que na hora da raiva vem isso, assim, sabe? Você vai mostrar que você é melhor ou você vai, né, botar o rabinho entre as pernas, se submeter? Mas é aí que você abre o caminho para o poder de Deus vir e fazer isso. É difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. A gente tem que pensar assim, uma vez, depois mais uma vez, depois mais uma vez, se dê a chance de participar junto com Deus desse processo. Olha, é um legal, processo. amiga, ela colocou ali a Ana, minha amiga querida. Oi, Ana. A não reatividade é uma das maiores curas. E tem a ver com isso que você está dizendo, né? A pessoa reativa, né? Ela está sempre debaixo daquela atmosfera, daquela situação e, né, acaba reagindo sem pensar, né? E gera tudo isso. Agora, a questão de você exercer o domínio próprio, o autocontrole, né? E ser uma pessoa intencional nas suas respostas, né? Não depender da aprovação, não depender da situação propícia, favorável, para que você tenha uma atitude de amor. Porque, na verdade, olha só, eu estava lendo e uns versículos incríveis, acho que com certeza você também anotou aí alguns versículos chaves, assim, mas que me chamou a atenção é Jesus falando ali para os discípulos, né? Pela lei, você tem lá, né? Não matarás, porque se você matar, você vai estar sujeito a julgamento. Mas Jesus disse, não. Eu digo que se você se irá contra o teu irmão, você já está sob julgamento, né? Sim. Então, imagine como ele leva isso a sério, né? Como é importante a gente exercer o domínio próprio e não ser reativo, né? Às atmosferas, e daí exercer a coisa de você ser... Tem tudo a ver com o livro que o Book está lendo, né? Da Dana, né, que fala... Cadê o livro? Estava aqui na minha mão. Aqui, ó. Movendo as atmosferas. Movendo atmosferas, Então, acho que agora a gente já tem pouco tempo, amiga, mas vamos fazer o seguinte. Vamos para os 3 passos? Eu ouvi dizer que tinha acabado essa coisa de tempo. Não sei se é fake news. É mesmo? Uhum, não sei. Mas eu quero ver se eu termino ela antes de 1 hora, porque daí a gente vai conseguir gravar dessa vez, em nome de Jesus. Então, assim, eu quero ir bem rapidinho nos 3 passos, tá? 3 passos para a cura. Vamos lá. Então, gente, olha só. Primeiro passo, tome a responsabilidade. Tá? Tome a responsabilidade e admita,
Não mais se justifique, não culpe mais as pessoas, tá? Porque esse é o primeiro passo, é falar, Senhor, eu tenho uma questão com a raiva e eu quero tua ajuda. Esse é o primeiro passo para que ele fale, agora sim, agora você está entendendo o caminho e agora eu vou te ajudar. Agora, e a Lisa, nesse estudo dela, ela fala assim, que nesse momento ela ouviu o Espírito Santo falar, agora sim eu vou tirar ela de você. Isso é maravilhoso. Beleza, segundo passo, a gente fala, na verdade é um resumo, né? Porque a gente falou sobre tudo isso. Segundo passo, gente, por que isso me deixa mal? Por que isso me chateou? Seja lento para responder, rápido para ouvir e lento para se irar. Então, o segundo passo é aquilo que a gente falou, hashtag vai na raiz, tá? Tenta entender ali o que foi. Foi porque a pessoa te enfrentou, foi porque saiu do teu controle, porque, né? Como que você reagiu a isso? Então, vai na raiz. E outra coisa, ela fala assim, né? Desculpar-se é diferente de se arrepender, tá? Vamos lá. Passo 3. Aprenda com seus erros. Olha só, Lô, acabou sendo um resumo mesmo. Aprenda com seus erros, não se derrube com isso, tá? Faz que nem a Lô fez, não fique olhando sempre e supervalorizando só as vezes que você caiu mesmo e não conseguiu, mas valorize as vezes que você conseguiu. Valorize as vezes que você falou, uau, hoje eu saí de carro e não xinguei ninguém, não buzinei, né? Não fiz nada de errado. Olha que bom, hoje eu fui no mercado, né? E consegui olhar para os atendentes e dar uma palavra para ele de vida, né? Muitas vezes, gente, por trás de alguém que está te maltratando, que não está te respondendo com educação, tem um coração que está ali pedindo, por favor, né? Eu preciso de amor, eu preciso de um olhar, eu estou num dia péssimo. Então, olha só, a gente começar a ver isso como oportunidades para plantar uma semente do reino. Que mais? Aí tem uma coisa muito legal aqui para a gente já ir caminhando para o fim. Mas e é o outro que me provoca? E se o outro que me provoca, o que eu faço? Assim, o que ela fala? Eu vou responder pelaquilo que eu faço, tá? Envolva Deus na situação, coloque Deus, leve Ele, todas essas situações que te ferem, todos os conflitos que acontecem na tua casa, com seus filhos, com seus amigos. A gente está trazendo isso para esse tempo de quarentena. Ficar em casa, gente, todo dia. Às vezes, sabe, é desafiador mesmo, mas a gente justamente está trazendo esse material para vocês, está trazendo essa live para dizer para vocês que o tempo inteiro Jesus está ali com você. O Espírito Santo é o nosso ajudador, ele está o tempo inteiro e ele quer nos ajudar. Então, não, sabe, tira esse peso, assim, quando você pensa, bah, que difícil conseguir sozinha, mas você tem o Espírito Santo para conseguir junto com você. E que mais? Aí ela fala também que quando ela foi na raiz, tá, gente? Só para contar a história da Lisa aqui, aproveitar. Que quando ela foi na raiz, ela começou a descobrir que realmente tinha a ver com rejeição do próprio pai dela, muitas coisas que ela sofreu, porque ela teve um câncer nos olhos, muito criança, ela sofreu bullying na escola, então, assim, somou muita coisa, sabe? Mas quando ela disse, Jesus, olha, então vamos lá, aconteceu isso, 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 aquilo, ela jogou tudo isso para Deus, ele falou, ok, agora que você entendeu isso, agora realmente você está numa posição onde eu posso te adotar. Agora você está num lugar, numa posição onde você pode ser totalmente adotada por mim. Uau. Gente, olha que poderoso isso. Então, assim, se nós pudermos levar tudo a Ele e entender que Ele tem essa vontade, esse prazer em estar nos adotando verdadeiramente, sabe? Eu creio, assim, que esse é o caminho para essa liberdade total, né? Porque a raiva, na verdade, gente, ela é um hábito. E um hábito é algo que a gente criou. Então, da mesma forma que a gente criou o hábito, o que a gente vai fazer? A gente vai desfazer o hábito. Sim. Tá? E esse também é a super poderosa Leaf que falou aí que
hábitos é dia a dia, né? É aquilo que eu falei da ofensa. Semana passada eu falei com a Raquel o seguinte, que a ofensa é igual um músculo que você precisa malhar, exercitar esse músculo para que ele não se fira. Então, assim, para você não se ferir, você precisa exercitar. Exercitar é quanto mais treino, melhor. Então, vamos treinar toda vez, perceber quais são as coisas que nos tiram do sério. E eu conversei com a Lou e a gente resolveu que a gente queria propor para vocês, todas que estão nos ouvindo ou que irão nos ouvir depois, um exercício prático, porque tudo aquilo que a gente anota, a gente entende mais, a gente grava mais, mas aquilo que a gente exercita, muito mais a gente vai aprender. Então, Lou, o que a gente pode sugerir para todo mundo que está assistindo a gente, assim, exercício prático? Vamos colocar no papel tudo aqui. Pode falar. A primeira coisa é entender os gatilhos, né? E nomear. Tá. Quando você falou hashtag vai na raiz, dá nome aos bois, dá nome, né? O que te tira, né? O que é a situação que você perde o controle e acaba estourando, né? Quais são essas situações? Né? E você entender qual é a raiz disso, né? Qual é? Porque tratando a raiz, a gente consegue vencer, entendendo quem é o nosso verdadeiro inimigo, porque não somos nós mesmos, não são os nossos filhos, atendentes do mercado, né, do restaurante, né? Então, a gente entender quem é o nosso verdadeiro inimigo, no caso, né, que acaba gerando tudo isso, né? Isso. E então... aí tem uma frase do Chris Vallotton que ele fala assim, tudo que você não domina, domina você. E é muito legal, assim, você entender, assim, que é tão interessante, assim, a gente exercer o domínio próprio, né? Então, quais são as áreas que a gente perde o domínio, que acha que, assim, tipo, não consegue dominar a minha natureza, né? Acho que isso é uma dica legal, assim, para se pensar e anotar, né? Sim. Então é isso aí, gente. Vocês vão fazer esse exercício, vocês vão mandar depois a resposta no Voe Borboleta, se você conseguiu fazer isso, se você identificou isso, né? Quem quiser testemunhar também, se isso foi bom para você, mas a gente vai fazer esse exercício, hoje é quinta-feira, faça até a próxima quinta-feira, pegue esses 7 dias e escreva, anote o que normalmente no meu dia a dia me tira do sério. É as crianças que não obedecem, né? São as coisas do meu dia a dia que estragam, que saem do controle. A gente tem aquele hábito de falar assim, quando não dá certo. Não é que não deu certo, comece a perceber de uma outra forma, né? Então, pegue essas coisas que não deu certo durante o dia, te deixou com raiva, e anote tudo isso. Isso vai ser um exercício poderoso e é aquilo que a gente trouxe para vocês hoje nessa live. Se justificar não é a saída, é o contrário. Comece a entender que essa questão é sua e nesse momento o Espírito Santo vai vir com tudo, vai ser maravilhoso. Amém. Você vai ter controle sobre isso, né? E eu queria fechar aqui, Lô, com um versículo. Eu acho que vai dar o tempo aqui, eu quero fechar com esse versículo. Tomara que não acabe o tempo. Vamos precisar tempo infinito. Multiplica o tempo, Senhor. Muitos versículos. Tá em segunda. Então, assim, ó, gente, o versículo dessa live, assim, 2 Timóteo 1,7 diz, porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia, né? Digamos, o medo, mas poder, amor e equilíbrio, né? O sound mind, que ele fala, power, love and sound mind, é uma mente sã. Então, se o fruto do Espírito Santo é uma mente sã, você tem o Espírito Santo na tua vida, então, peraí, então eu tenho, tome consciência disso e a questão vai ser praticar isso no seu dia a dia. E em nome de Jesus, eu declaro que todas vocês, mulheres, agora vão para um momento fire. Todas as mulheres vão receber nessa noite sabe, o Espírito Santo como teu ajudador. E todos os momentos de raiva vai acender um sininho aí para você, vai acender um alerta, um alarme de que você tem o Espírito Santo e ele vai dizer, responda assim.
E você vai levar as questões para ele e nós vamos ser mulheres que vamos nos manter livres. Amém. Manter Eu queria dizer que tudo que vem, normalmente, tudo que vem muito contra você, né? Tem ali uma luzinha de que normalmente é a sua maior área de autoridade, né? Amém. Então, assim, você que fica raivosa, que se irrita, presta atenção. Provavelmente você tem um espírito pacificador. Presta atenção, porque você é aquela que nunca quer entrar em briga. É aquela que quer ser a pessoa que acaba com a discórdia, que quer manter a paz, que gosta do equilíbrio, né? Isso. E então, normalmente